Desde o princípio da humanidade, o fim dos tempos também é chamado de Apocalipse. É um dos maiores temores dos seres humanos. Não é à toa que frequentemente surgem notícias e boatos de que o fim pode estar próximo. Quem não se lembra, por exemplo, de toda a apreensão envolvendo o ano 2000, que muitos acreditavam que marcaria o fim do mundo? No vídeo de hoje, você vai conhecer 6 momentos em que a humanidade acreditou que o fim realmente estava chegando para nós. Mas antes de continuar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para fortalecer o nosso trabalho. Peste Negra, também conhecida como Grande Peste. Esta foi a maior pandemia já vivenciada na história da humanidade. O seu pico aconteceu entre os anos de 1347 e 1351, na Europa e na Ásia, e causou algo entre 75 e 200 milhões de mortes. Para se ter uma ideia, a população europeia foi reduzida em aproximadamente 30% por conta da doença, que era causada principalmente pela falta de higiene nas cidades da época. A causadora da doença era uma bactéria chamada Yersinia pestis, que se procriava em pulgas carregadas por roedores. Como os grandes centros urbanos da época viviam cheios de ratos, o contato entre as pessoas e as pulgas era muito comum. Vários registros da época mostram a forma desesperada como a população europeia reagiu durante a pandemia, relacionando a doença a questões religiosas, dizendo que a praga teria sido enviada por Deus para exterminar a humanidade. A ideia que se propagava entre as pessoas era de que absolutamente todos morreriam em algum momento. Felizmente, o mundo não acabou e os seres humanos sobreviveram para contar a história. Mas até hoje este período é lembrado como um dos mais tenebrosos de todos. O Ano Demoníaco. A numerologia sempre fez parte do imaginário coletivo da população no que diz respeito às previsões apocalípticas. E o ano de 1666 não fugiu a essa regra. Conforme registros da época, muitas pessoas comentavam sobre o medo que envolvia a chegada do ano que ostentaria o número da besta. E para tornar as coisas ainda piores, 1666 começou com uma grave epidemia de peste negra em Londres, um dos últimos reflexos da pandemia de 300 anos antes. Como se não fosse o bastante, a capital inglesa foi marcada por um incêndio de grandes proporções no dia 2 de setembro daquele ano. Mais de 13 mil casas, 80 igrejas e 40 prédios públicos foram totalmente destruídos, naquela que ficou marcada como uma das maiores tragédias já ocorridas em território inglês. O medo rondava a Inglaterra naquele ano, e vários textos antigos contam que muitos acreditavam que, pelo menos para os ingleses, o ano de 1666 traria o juízo final. Gripe espanhola. Dando um salto de mais de 200 anos, vamos parar agora em 1918, ano que ficou marcado pelo início da terrível gripe espanhola, que matou cerca de 1/4 da população mundial, ou algo em torno de 500 milhões de pessoas. A doença fatal era transmitida pelo mesmo vírus influenza H1N1 que causou a epidemia de 2009. Porém, em 1918, os efeitos foram simplesmente desastrosos. De acordo com a maior parte dos historiadores, a gripe espanhola se originou nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. O que muitos não sabem, no entanto, é que o nome dessa doença é praticamente uma injustiça histórica. Diante dos primeiros casos da doença,
Os regimes controladores da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e França proibiram os jornais de noticiar a chegada da misteriosa peste que intrigava os médicos. Mas na Espanha, que se mantinha neutra, os órgãos da imprensa eram livres para escrever o que quisessem. Isso acabou criando a falsa sensação de que a Espanha era o epicentro da doença, e daí vem o nome que ficou até hoje: o temido ano 2000. Em 1999, a tecnologia ainda não era tão avançada quanto nos dias de hoje, mas muita coisa já dependia dela para funcionar. Isso ia desde sistemas bancários até códigos de programação envolvendo o lançamento de mísseis e controle do tráfego aéreo. Por isso, mesmo antes do ano da virada, vários artigos científicos e publicações de revistas e jornais alertavam para um possível bug que poderia trazer consequências terríveis. O problema é que a grande maioria dos softwares da época haviam sido programados para utilizar numerações até 99, respeitando a limitação dos hardwares contemporâneos. Isso quer dizer que, na virada do dia 31 de dezembro de 99, esses sistemas poderiam falhar, causando um colapso em diversos serviços que dependiam da tecnologia. Junte a isso uma série de teorias mirabolantes e uma boa dose de sensacionalismo e você vai chegar ao caos que se instaurou na sociedade da época. Nos Estados Unidos, muitas pessoas chegaram a comprar bunkers para se proteger de possíveis explosões nucleares e lançamentos involuntários de mísseis, que eram algumas das previsões terríveis que eram feitas sobre o chamado bug do milênio. Felizmente, os danos foram bem menores do que os imaginados, e os programadores não tiveram tanta dificuldade assim em lidar com o empecilho de atualizar os sistemas. Mesmo assim, quem viveu a virada certamente lembra do alvoroço que ela proporcionou. O arrebatamento de 2011. No começo da década de 2010, o apresentador americano Harold Camping fez uma previsão bastante chamativa. Durante um de seus programas de rádio, o locutor disse que o dia 21 de maio de 2011 seria marcado pelo arrebatamento de 200 milhões de pessoas. Segundo a profecia de Camping, essas pessoas seriam escolhidas por Deus e seriam levadas em um cenário digno de um filme de apocalipse. Como não poderia ser diferente, a notícia de que o juízo final estava se aproximando correu o mundo inteiro. A previsão inicial não se concretizou, o que fez com que o apresentador adiasse o apocalipse para 21 de outubro. Como todos vocês sabem, o mundo também não terminou nesse dia. Depois das duas profecias furadas, que causaram um notável alvoroço no mundo inteiro, Camping se desculpou publicamente pelo que chamou de previsões incorretas e pecaminosas. O locutor, que também era pastor evangélico, fez com que muitos de seus seguidores abandonassem suas casas e se livrassem de suas economias, temendo o fim dos tempos. Camping faleceu em 2013 aos 92 anos, em consequência de um acidente doméstico e também por complicações de um AVC que ele teve, pasmem, em 2011. A profecia maia. A profecia apocalíptica de 2012 é uma das mais recentes e também é uma das que mais chamou a atenção no mundo inteiro após a virada do milênio. A profecia surgiu a partir da interpretação de um artigo do calendário da civilização maia, que supostamente terminava sua contagem em uma data equivalente a 21 de dezembro de 2012. O assunto ganhou várias nuances e contextos diferentes durante 2011 e 2012. Até mesmo um filme foi lançado, dramatizando como seria o apocalipse marcado para o fim daquele ano. Mesmo com muitos especialistas alertando que a previsão tinha vários furos de interpretação e que tudo não passava de um exagero, uma legião de pessoas acreditava que realmente o fim estava chegando para a humanidade. As redes sociais foram inundadas com o assunto
e praticamente só se falou sobre isso durante o ano inteiro. Mas o fim da história você já conhece. Absolutamente nada aconteceu no dia 21 de dezembro e estamos todos aqui, bem vivos para contar a história. Como você viu, não foram poucas vezes em que as pessoas realmente acreditaram que o mundo estava acabando. Mas ainda bem que não acertaram em nenhuma delas, não é mesmo? Se você lembra de algum outro momento que nós não citamos no vídeo, deixe um comentário contando para nós. Até a próxima!